Momento do Discipulado. Ensinando o discípulo a trabalhar em equipe na obra de Deus. Só o discípulo e os outros crentes. Tem que ensinar a todos, só que os outros crentes não vão aprender. Se eles não aprenderam as coisas mais básicas, que é estar em comunhão, ligado no corpo, ter um líder, estar em submissão, se a pessoa não aprendeu isto, ele não vai aprender as outras coisas. Mas acontece que na obra de Deus não se trabalha sozinho. Todo trabalho é em equipe. Primeiro, tem que haver trabalho. E uma grande parte dos crentes não trabalha. Eles assistem reunião sem compromisso, porque faltam quando querem e vão quando querem. Não tem compromisso. Isso é mal. A pessoa que assumiu que é do Senhor, estar junto em comunhão com os irmãos, isso é a coisa mais importante para ela. E por isso ela deixa qualquer outra coisa para estar em comunhão com os irmãos. Os cultos a Deus, por exemplo, não se falta nem por nada, porque é compromisso com Deus, é ordem de Deus, é um mandamento de Deus. O primeiro é tirar um tempo para Deus, todos os dias, em adoração. Primeiro mandamento. E o segundo mandamento é dar culto a Deus, junto com os outros que estão dando culto a Deus também. Jesus resumiu isto da seguinte maneira: 2 ou 3 reunidos em meu nome. E ele prometeu estar presente. Portanto, o culto é ordem, é compromisso para quem quer agradar a Deus e não pode faltar. Bom, mas fora isso, não é só assistir culto, assistir quando quer, quando bem entende, não é assistir, é dar culto, tem que dar alguma coisa. O que você vai dar a Deus vai chegar de mãos vazias? O Senhor estabelece esse princípio: ninguém compareça diante de mim de mãos vazias. Você tem que levar alguma coisa para Deus. O que é sua gratidão? Votos, propósitos, e o relatório do seu trabalho, do que você fez. Dar relatório é importante. Muitos crentes acham que não precisam. Dar relatório do que você fez e no culto você entrega isto a Deus. Isso é importante. O que se dá a Deus no culto. Mas então não se assiste, o culto a gente dá a Deus, é um compromisso, junto com os irmãos. Aí você quer ser um crente do eu sozinho. Não, eu não preciso estar com os outros, eu dou culto a Deus em qualquer lugar, na minha casa, de manhã cedo, de noite, de madrugada, a qualquer hora. Eu não preciso estar com os outros para ir à presença de Deus. Realmente a gente, para orar a Deus, para ter o Espírito Santo conosco, não precisa estar junto com os outros. Mas para ser corpo de Cristo precisa. Comunhão. Sem a comunhão, a pessoa não vai ser ajudada, não vai andar na luz, não vai saber se os seus pecados estão perdoados, se ela está sendo aprovada ou não. A nossa aprovação não é pela quantidade do que fazemos, pela maneira como fazemos, é pelo amor que dedicamos aos irmãos quando fizemos. Há crentes que não gostam de trabalhar em equipe, eles se isolam. Eu tenho essa tendência por natureza e tenho que lutar contra ela. Eu sempre prefiro sozinho. Buscar a Deus e ler a Bíblia, estudar, enfim, sempre prefiro sozinho, é da minha natureza, mas eu tenho que me esforçar, eu tenho que lutar contra a minha natureza. A natureza é carnal e pelo Espírito de Deus eu luto contra ela, para vencer essa tendência e trabalhar em equipe. Deus quer que a gente trabalhe em equipe e, em sendo assim,
nós vamos ser vistos pelos irmãos, avaliados pelos irmãos. O amor vai ser sentido. O amor que é válido para Deus, o amor que eu tenho e dedico, não é o que eu penso, mas é o que as pessoas reconhecem. As pessoas estão vendo em mim amor, dedicação a Deus, simplicidade, semelhança com Jesus, fruto do Espírito. Será que as pessoas estão vendo? Quem vai responder isso não sou eu. São as pessoas que vão me avaliar. A paz que eu tenho é o árbitro com os irmãos. E se eu estou em briga, me isolando, eu não estou em paz com os irmãos. Isto é o árbitro. O que vai dizer se eu estou certo é a paz nessa comunhão com os irmãos. O primeiro ponto, então, é que cada cristão precisa trabalhar para agradar a Deus, para ter galardão e até para ter a fé viva e não morta. Quem não trabalha, a sua fé é morta. O desafio de Deus através do Tiago na Bíblia: mostra-me a tua fé sem obras, e eu com as obras mostrarei a minha fé. Eu vou mostrar que a minha fé é viva e vai me levar para a salvação, porque eu tenho trabalhado, eu tenho frutos no meu trabalho, eu tenho obras, eu me dedico, eu amo os irmãos, eu visito, eu procuro, eu ajudo, eu busco irmãos, eu faço a obra de Deus. As obras testificam que a fé é viva. Quem não tem obras, a sua fé pode estar morta. Fé morta não leva à salvação. É preciso trabalhar, fazer alguma coisa. O cristão não é chamado para assistir reunião apenas. Ele é chamado para trabalhar, para servir ao Senhor, sendo um servo do Senhor. Bom, e em servindo, ele vai entender que não é para fazer o que ele quer, do jeito que ele quer. Ele tem que servir em equipe, junto com os outros. O trabalho que o Neemias realizou, que é tido como um exemplo na Bíblia, a reconstrução dos muros, as muralhas de Jerusalém, como relatado no livro que leva o seu nome, é um exemplo, porque Neemias convocou todo o povo judeu e eles só foram porque Neemias era governador, porque se deixasse pela vontade de cada um, muitos não iriam. Alguns trabalharam revoltados, alguns não se submeteram à liderança. Neemias sublevou tudo aquilo porque a obra era urgente e os que trabalharam supriram os que não trabalharam ou os que trabalharam pouco. Naquela obra de reconstrução das muralhas de Jerusalém, todos foram convocados para trabalhar. Nem todos trabalharam igual. Jesus contou 2 parábolas dos talentos e das minas, mostrando que as pessoas são desiguais. As pessoas são diferentes, cada um trabalha e produz conforme a sua dedicação, conforme o seu empenho, e, no entanto, Deus está vendo tudo e vai depois nos avaliar no tribunal de Cristo, que é referido pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios. No tribunal de Cristo, o Senhor vai nos avaliar o trabalho de cada um vai receber segundo aquilo que fez por meio do corpo, no tribunal de Cristo. Mas o nosso trabalho é avaliado em equipe, junto com os outros. E o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 3, menciona este princípio: cada um veja como está edificando, não é o quanto está edificando. Um diz, eu botei 10 tijolos, o outro diz, eu botei 20, o outro diz, eu sou melhor do que vocês todos, eu botei 50 tijolos, então esse é o mais, não necessariamente. Se ele foi egoísta, trabalhou sozinho, prejudicando o trabalho dos outros, foi negativo aquilo. Apesar de ele ter colocado mais tijolos, não foi positivo. Não é a quantidade do que a gente faz, é o amor que a gente dedica ao fazer. E
quando a gente está trabalhando, servindo a Deus junto com os irmãos, a gente está sendo avaliado pelo Senhor. Você está tendo oportunidade de ter paz com seu irmão do lado, amar o irmão, a irmã do outro lado, levar a carga daquele irmão mais fraco, já idoso, que não tem muita força para trabalhar, então você vai levar a carga dele. Toda a vida cristã é avaliada no trabalho conjunto, no trabalho em equipe. Nada de querer trabalhar sozinho. Se você trabalha muito porque é forte e não ajuda o irmão do lado que trabalha pouco porque ele está fraco, você não está amando o seu irmão. E o seu trabalho não vai trazer grandes reconhecimentos para você, porque você não está amando o irmão. É a maneira como nós trabalhamos que funciona. Isso tem que ser ensinado para o discípulo. Não é para ele ficar à toa, assistir reunião quando bem entende, é para ele assumir compromissos, estar debaixo de liderança, trabalhar e trabalhar junto com os outros irmãos, amando, levando a carga e se submetendo uns aos outros, reconhecendo, mantendo paz com os irmãos. Eu acho espetacular a oportunidade de nós fazermos um mutirão, trabalharmos juntos. Nós vamos conhecer quem é o falador, nós vamos conhecer quem é o preguiçoso, nós vamos conhecer quem é o gabarola, aquele que só fica contando vantagens. Nós vamos conhecer cada um dos irmãos no trabalho em equipe. É aí que a nossa vida cristã vai ser avaliada, no trabalho em equipe. Portanto, isso tem que ser ensinado ao novo cristão desde o início. E o cristão velho, então, esse já devia ter aprendido. E se não aprendeu, ainda é tempo, enquanto Jesus não voltou. Mas o tempo está se escoando. E se ele passou tantos anos na igreja, não aprendeu, ele tem urgência agora de aprender antes que seja tarde demais. Entenda isso, meu irmão, em qualquer situação que você esteja, aprenda a trabalhar em equipe com os irmãos, porque é aí que a sua vida cristã vai ser avaliada e conforme a maneira como você trabalha junto com os irmãos, você vai ser condenado ou rejeitado pelo Senhor, ou grandemente galardoado, recompensado pelo Senhor. Entenda isto.